Nós vamos falar algo aqui que, nesse período aí de pandemia, eu acho que aconteceu muito, porque ficamos muito mais próximos, né, um do outro, e quando a gente fica muito próximo, a gente acaba magoando alguém e alguém acaba nos magoando. Acontece isso, vez ou outra, né? E aí eu estava meditando, assim, algo para trazer para nós essa manhã e veio uma palavra na minha mente, e a palavra era ressentimento. E toda vez que eu pensava em algo para trazer aqui hoje, essa palavra vinha na minha mente, ressentimento. E aí nós preparamos alguma coisa nesse sentido. Ô, Nena, coloca o primeiro slide para mim, por favor. Olha só, alguém se identifica? Vocês estão entendendo o que está escrito ali, ó? O rapazinho perguntando ali para o outro, para que serve isso? Daí o moço diz assim, ó, eu não sei, só que eu não consigo largar, né? Ele não sabe, mas não consegue soltar, não deixa a mágoa ir embora. Aí nós vamos ler um texto que está em Efésios 4, 31, 32, para falar um pouquinho sobre isso. Olha lá, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Toda amargura, todo ressentimento, toda mágoa seja retirada de entre vós. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós, os seres humanos, né, Dona Maria, nós estávamos falando no início, nós somos criados para viver em comunidade o tempo todo. E nós estamos cercados aí de pessoas, né? Nessa construção de convivência, nós iremos lidar com os seres humanos o tempo todo. Então, nesse convívio, nós podemos ferir pessoas e também ser feridos por elas. Aí a maneira como nós lidamos com essas feridas é que vai determinar o nível da nossa felicidade. Se dermos muita ênfase às feridas, elas se tornarão em ressentimento. E talvez você está aí vivendo agora nesse momento com alguma dificuldade de perdoar alguém. Se essa for a sua dificuldade, nós vamos entender agora o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Porque pessoas feridas, elas ferem pessoas. Nós não podemos ficar ressentido e feliz ao mesmo tempo. Não é possível. Se guardarmos uma mágoa, nós estaremos nos ferindo e isso irá refletir em quem está diante de nós. Não é isso? Porque as pessoas feridas, elas se queixam o tempo todo daquilo que lhes aconteceu. E isso as leva a um estado de comiseração e a pessoa começa ali a sentir pena de si mesmo. Já viram alguém assim? Toda vez que você vai conversar com essa pessoa, porque fulano fez tal coisa, porque eu fui injustiçado, a minha vida não vai para frente por causa disso, a culpa é de fulano, não é? E ela se faz de vítima, se faz de coitada, fica naquele estado de comiseração, sentindo pena de si mesmo e não avança. Nós não podemos impedir os outros de nos ferir, não podemos. Mas nós podemos decidir o que fazer com a dor, não é? Ou nós permanecemos nesse estado de comiseração, ou nós ressignificamos essa dor e damos aí um novo sentido para ela. Não é assim? Não podemos controlar tudo que as pessoas nos fazem, mas nós podemos não aceitar. Esse poder está em nós. Eu não vou aceitar essa dor. Eu vou dar um novo sentido para ela. Sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Pessoas curadas, elas curam pessoas, não é? Enquanto a ferida, ela feriu pessoas, as curadas curam pessoas. Vamos ver o que diz lá na palavra de Deus. 2 Coríntios
1, 3 e 4. Vamos ver o que o Senhor nos diz a respeito dessa cura. Olha lá. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, porque pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, nós iremos consolar outras pessoas. Não é assim? Olha lá, ó, a palavra de Deus nos diz. Aquela que Deus ele nos consola diante de uma situação, de uma tribulação que estamos passando, nós recebemos esse consolo, recebemos essa cura com um propósito. Para quê? Quando você estiver diante de alguém que estiver passando por aquela mesma situação que você já passou, você vai poder ter autoridade para consolar aquela pessoa. Pessoas curadas recebem autoridade para consolar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que elas já passaram. Agora vem uma pergunta bastante interessante. Eu acho que nós nos fazemos essa pergunta. Quando eu sei que eu estou curado? Alguém já pensou assim? Já passou na mente de vocês esse questionamento? Tá, mas quando é que eu sei que realmente eu estou curado dessa ferida? Olha o que Deus vai nos dizer. Depois nós vamos ler Jó 42, 10, Nena. Olha, quando você se sente confortável diante da pessoa, na presença daquela pessoa que te feriu, e quando você consegue orar por ela, você entende que você foi curado. Né? Quando ela está diante de você, você se sente tranquilo, confortável. Né? Aquela dor não te domina mais. Né? Você não é mais dominado por aquele ressentimento. Então, você consegue até orar pela pessoa. Foi o que aconteceu com Jó. Jó 42, 10. Olha o que diz, olha lá. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes ele possuía. Jó, quando teve aquela enfermidade, o que os amigos dele fizeram? Vocês conhecem a história de Jó? Em vez dele chegar, não, vamos aqui chorar com você, vamos te consolar, não, eles foram apontar o dedo. Ah, mas acho que você pecou, você cometeu alguma coisa errada. Aí Deus pesou a mão sobre a sua vida. Então, Jó ouviu tudo isso sem ter culpa nenhuma. E ele ficou ressentido com os amigos, né? Poxa, né? Em um determinado momento ele ficou ressentido com aqueles amigos. Mas quando ele entendeu que ele precisava liberar esse perdão, e ele orou pela vida dos amigos, foi naquele momento que Deus mudou a sorte de Jó. Olha que interessante. Depende de nossa atitude também. Né? A cura que nós buscamos depende de nós. Nós temos essa atitude de até orar por aquela pessoa que nos feriu. Porque o perdão, ele liberta. O perdão liberta. Vamos ler o que diz lá em Marcos 11, 25 e 26. É muito sério essa palavra de Marcos 11, 25 e 26. Olha só o que o Senhor nos diz. Quando estiverdes orando, perdoai. Às vezes a gente nem lembra de perdoar, a gente só lembra de pedir, né? Quando está orando. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Vocês entenderam esse texto? Há um condicionamento ali, existe uma condição para que eu seja perdoado. Se eu não perdoar o outro, eu também não vou receber o perdão de Deus. Então é muito sério. Além de eu carregar ali aquele peso daquele ressentimento, daquela mágoa por alguém, eu também vou estar carregando o peso de não ser perdoado por Deus. Isso é muito sério. E existe algo que nós precisamos entender sobre o perdão. Primeiro, que o perdão ele é uma ordem divina. Você não tem que sentir para perdoar, porque perdão não é um sentimento. É uma ordem, é uma ordenança. Jesus disse:
Vocês têm que perdoar para que vocês também recebam o perdão. E o perdão, ele é uma decisão. Eu decido que eu vou perdoar. Alguém aqui já sentiu vontade de perdoar alguém? Não sentimos vontade de perdoar aquele que nos ofendeu. Por isso a palavra de Deus, ela é tremenda e é o nosso norte, a nossa direção. E está escrito aqui que devemos perdoar sim, porque Deus nos ordenou. E há uma recompensa nisso. Primeiro, o fardo que você vai jogar fora. Né? Daquele primeiro slide, aquela pedra lá que o moço está carregando. Não é muito mais fácil caminhar sem aquele peso? E aí o perdão, ele é contínuo. E a gente pensa assim, não, eu perdoei fulano, não é o fato de você falar, eu perdoei, que já está perdoado. É um processo, é contínuo. E aí devemos continuar perdoando até entender que nós conseguimos liberar completamente. Porque aquela memória, ela vai ficar sempre acendendo em nossa mente. Então, nós perdoamos de novo. Até a gente sentir que realmente se libertou daquele peso. Aí, outra pergunta. Como é que eu sei se eu liberei completamente essa pessoa? Né? Outro questionamento. Como é que eu vou saber que eu realmente perdoei, que eu liberei essa pessoa? Olha só. Quando eu entendo minhas dores e eu não permito mais ser dominada por elas. E quando aquela dor não tem mais controle sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Lembra do início que nós falamos, as pessoas feridas, elas se queixam o tempo todo daquilo que lhes aconteceu? Quando você parar de reclamar daquilo que te aconteceu, você vai entender que realmente você foi curado. Você liberou aquela pessoa. E tem um exemplo bastante interessante sobre essa palavra perdão. Eu já comentei aqui uma vez sobre os esquimós. Não sei se vocês já ouviram, se vocês lembram. Tinha um determinado grupo de missionários que foram evangelizar os esquimós e eles não conseguiam traduzir a palavra perdão para a língua dos esquimós. E aí eles foram conversar e perguntar, né, se não tinha uma palavra que definisse perdão na língua deles. Aí eles responderam para aqueles missionários: olha, perdão para nós é não pensar naquilo nunca mais. Então, é não pensar nisso nunca mais. Essa é a definição de perdão dos esquimós. E é muito interessante, porque nós, quando somos ofendidos por alguém, a tendência é ficar remoendo aquele pensamento o tempo todo. E eles, não, perdão para nós é isso. Nós não vamos pensar nisso nunca mais. É interessante essa definição dos esquimós, né? É algo que a gente possa lembrar aí e tentar colocar em prática. E nós precisamos redirecionar a nossa vida, né? Dar uma nova direção. Essa é a forma para que nós curemos as nossas memórias inconscientes. Dar uma nova direção, dar um novo sentido, ressignificar aquela dor. Porque enquanto você ficar fixado ali naquela pessoa que te feriu, esse ressentimento irá controlar a sua vida. Nós seremos controlados o tempo todo por aquele ressentimento. E isso não é saudável, né? Não é bom viver assim, carregando esse peso. Aí veja o que Deus está dizendo para você hoje. Isaías 43, 18, 19 diz o seguinte, olha: esqueçam o que se foi. Eu escrevi uma tradução aqui que eu achei legal. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Enquanto a gente fica ali fixada, parado num ressentimento, numa mágoa, numa situação que nós enfrentamos por causa que alguém nos feriu, os nossos olhos são impedidos de ver o novo do Senhor. Olha o que Deus diz: eu tenho coisa nova para vocês. Param de pensar no passado, esqueçam o passado. Não vivam no passado. Olha as coisas novas que eu tenho diante de vocês. Está à sua frente. Vocês não estão vendo, não estão percebendo?
Por que não estão percebendo? Porque estamos fixados ali naquela situação, naquele momento que aconteceu e parece que é muito mais importante. Nós damos muita importância à dor. E isso nos impede de progredir, nos impede de viver o novo que o Senhor tem para a nossa vida. E por que o Senhor, Ele nos manda perdoar? Lá em Jeremias 29:11, o que diz lá? É um texto bastante conhecido. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazer-lhes prosperar e não lhes causar dano. Planos de lhe dar uma esperança e um futuro. Quando Deus te manda perdoar, pode parecer injusto. Aí a gente pensa, mas eu vou perdoar a pessoa e vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar por isso mesmo. Deus, ele tem a maneira dele de lidar com quem te ofendeu. Só que tem uma coisa que nós não devemos nos esquecer. Quando Deus for tratar com aquela pessoa, primeiro ele vai oferecer misericórdia. Não é assim? Então, às vezes, você fica indignado querendo que o seu ofensor pague pelo que ele cometeu, mas o Senhor, ele vai oferecer misericórdia primeiro. E se fosse conosco, nós queríamos que fosse assim, né? Se a gente ofendesse alguém, nós queríamos que o Senhor primeiro nos oferecesse a misericórdia. Então, não queira a punição daquele que te ofendeu, porque a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Não é assim? Deixa que o Senhor vai agir. Deixa que o Senhor vai saber como lidar com aquela pessoa e também com a sua dor. E aquilo que você não está entendendo agora, que nós não estamos entendendo agora, lá na frente nós iremos entender. Então vale a pena perdoar, né? O perdão, como nós falamos no início ali, nós vivemos cercados de pessoas. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para nos relacionarmos uns com os outros, né? E aí a maneira como nós lidamos com as ofensas é que vai determinar aí o nível da nossa felicidade. E vale a pena perdoar. Eu acredito que vocês já passaram por uma situação como essa e lá na frente entenderam, né? Vale a pena. Senão não existiriam casamentos tanto tempo, né? Sem o perdão, como é que existiriam os relacionamentos? Não é assim? Então, esse é algo contínuo. E quando Deus fala que nós devemos perdoar até 70 vezes 7 em apenas um dia, é muito perdão, né? É muito perdão. Então, vamos entender isso, que nós precisamos largar esse peso e parar de dar ênfase, né? Que a gente fica dando tanta importância para aquela situação que nos feriu e os nossos olhos não conseguem enxergar o novo de Deus para a nossa vida. E eu quero nessa manhã profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje os seus olhos estarão abertos para receber o novo de Deus. Que o seu entendimento, a sua mente consiga perceber aquilo de novo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém?